relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Todas estas coisas são o princípio de dores. O princípio. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Lembra que falamos sobre isso, né? Que Jesus disse: é mistério que venha o escândalo, mas ai por quem vier. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De muitos. Mas no verso 13, tem uma palavra aqui que eu quero que todos possam se ater aqui no 13. O que diz? Vamos ler todos juntos? Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, no meio de tudo isto aqui, ele disse: sabe quem que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Então, veja que enquanto não chegar o fim, né? Como disse o profeta, né? Naquele hino que cantamos, como é que é? Quando aqui... Como é que é o hino, irmãos? A oração do profeta, é?
nossas vidas aqui na terra tenha que chegar ao seu fim, a última batalha. Então podemos terminar. Então, olha as palavras do profeta. Ó. Quando nossas vidas aqui na terra tenha que chegar aonde? Ao seu fim. Então, quem perseverar o quê? Até o fim será salvo. Então, a última batalha, então podemos terminar. Quando a fumaça fazer o quê? Se dissipar, e a Santa Bíblia tenha que fechar, entenderemos que é o nosso tempo de regressar. Então, aquele que perseverar, como ele disse, muitos nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, esses princípios de dores, porque aqui fala no 7, abre o versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, mas é só princípio de dores. Não é o fim, ele disse, mas ainda não é o fim. Então vem tudo isto, aí no verso 13 mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Seu desejo é perseverar até o fim? Amém, né? Então, com isso nós vamos ler mais uma escritura de Levíticos, capítulo 23, ainda em pé. Levíticos, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 16, 15, melhor dizendo. Depois para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas. Então, 7 semanas inteiras serão. Conhecida como 7 semanas, conhecida como 7 sábados, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Então, são 7 sábados. 7 sábados. Até no gráfico lá, Timóteo, acho que eu errei lá, Eu coloquei, eu fiz um gráfico, eu coloquei quantos sábados lá? Dá uma observada lá. Coloca 7 sábados, viu? 7 sábados. Só corrige lá para mim, tá? São 7 semanas inteiras, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contarei 50 dias. Então, coloca 7 sábados. Contarei 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. No verso 24, nós encontramos ali, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso memorial com sonido de trombetas. Santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, nós vamos continuar um pouquinho nesta noite, sobre a leitura da mensagem A Festa das Trombetas. Vamos fazer uma oração, cada um ore nesta hora. Pai Celestial,
Nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, em meio a este momento que estamos vivendo, prometido para esses dias, profetizado, como lemos aqui, mas também há uma promessa para os teus filhos que estariam vivendo neste tempo e que venceriam. O Senhor disse: assim como eu venci, vós também vencereis. E damos graças ao Senhor. E estamos aguardando, Pai, a tua vinda, o encontro com o Senhor nos ares, a tua promessa cumprida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lemos a tua palavra e queremos, Pai, nos render e pedir que teu Espírito Santo nos alimente mais uma vez as nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Ainda, como eu disse, né? Eu quero... nós tivemos ontem o término da leitura da mensagem. O término da leitura da mensagem. E da mensagem falou, né? O Senhor só a Moisés, né? E vamos começar com a leitura nova da mensagem. E nos sábados tem sido feito assim, né? A oração e a leitura da mensagem. E nas quarta-feiras, né? Nós temos lido a mensagem A Festa das Trombetas. E no domingo, nós temos trazido aquilo que somos inspirados a falar. Não tem, vamos dizer assim, um tema, né, que a gente fica preso no caso. Eu disse para a igreja que estaremos falando sobre a Festa das Trombetas durante esse ano, mas, como eu disse, cada culto tem um tópico, cada culto nós trazemos uma observação dentro da leitura, e eu, particularmente, né, estou gostando muito, né, assim, da forma que tem sido feito. Nós já estamos no culto 20 e... Era para ser o 22, né? Hoje, o 23, né? 22, já. E todos, desde o primeiro, a introdução, né? Até a data de hoje, nós já falamos já de 22, né? 22 tópicos, né? Partes. 22 partes, todas, né? De uma certa forma que foi abordado. Então, eu não quero, irmãos, que isso venha ficar somente na letra. Nós falamos em uma das partes sobre o intelecto, né? Falamos bastante sobre isso. Então, temos aqui várias partes. Nós estamos falando da parte da genuína expiação, porque quando chega nesses parágrafos, né? Nesses parágrafos aqui desta mensagem, A Festa das Trombetas, do parágrafo 222 até o parágrafo 222 até o parágrafo 231, você vai perceber que ali ele vai falar, né, exatamente da festa da expiação. No 222 ele disse: vem a expiação. Ele disse: a expiação seguia o sonido da trombeta. Então, eu quero passar assim rapidamente dentro disso aqui, e depois, quando entrarmos no parágrafo 232, nós vamos ler, né? Nós vamos ter uma parte aqui no parágrafo 222,
e 32, que eu quero colocar uma ênfase aqui também. Eu estava escutando o profeta, e ele colocou uma ênfase aqui, explicando algo do 232 em diante, né, até o 200 e até o 200 e até o 244, até o 244. Então, do 232 até o 244, nós vamos abordar um outro tópico aqui. Estou fazendo isso para que quando você ler, você vai ler até ali. Então, observe bem. Voltando um pouquinho, falando sobre a expiação, então o profeta explica, e aqui nós vimos, né, aqui a expressão do profeta, até mesmo eu quero deixar aqui registrado, né, no parágrafo. Eu quero deixar registrado na mensagem perguntas e respostas. Perguntas e resposta número 1. Eu quero deixar registrado isso, quero que a igreja preste atenção. E nós vimos isto dentro dos tópicos que nós falamos aqui sobre as expressões do profeta. Você lembra? Eu pedi para a igreja escutar de novo, né? As expressões, né, que está dentro. Por quê? Porque seria necessário, e é necessário, para quando chegamos nessas partes aqui, a igreja entenda onde nós estamos entrando e possa saber o que o profeta realmente está dizendo. É como no livro de Daniel, eu creio que foi o Leonardo que estava dizendo, né, que ele estava lendo, no livro de Daniel, quando o anjo veio a ele, né, e disse que a oração dele havia sido respondida, e a forma que o anjo, né, fala com ele. Deixa eu ver aqui, aonde que é, irmão? Você não lembra? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 11. Está escrito assim, ó. Daniel capítulo 10, verso 11. E me disse, presta bem atenção, Daniel, homem o quê? Muito amado, né? Não é só amado, né? É muito amado, amém? Você gostou dessa palavra, né? Você é muito amado de Deus, né? Me disse, Daniel, homem o quê? Muito amado. Entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que o quê? Eu estou perguntando, em que o quê? Em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras. E o motivo da minha vinda é por quê? Qual que é o motivo? Ele diz, qual que é o motivo de eu vir? É por causa do quê? Das tuas palavras. Este é o motivo da minha vinda. Eu creio que aqui conecta bem com aquele... Como é que chama o nome dele lá? De Felipe? Aquele que estava... Não. Aquele que Felipe foi correndo atrás dele na carruagem é o eunuco. Vocês lembram de eunuco? O eunuco estava lendo e não estava entendendo, mas ele estava aplicando o seu coração ali. Ele estava aplicando porque quem que enviou Felipe até o eunuco? Quem foi que enviou, irmãos? Quem falou assim, Felipe, vai lá? Não foi Deus que enviou? Tá, mas por quê? Por que ir lá, Senhor? Porque tem um homem lá que quer entender a minha palavra. Tem um homem lá que está lendo e ele está aplicando o seu coração e eu preciso que você vá lá e dá sentido para ele que ele quer entender. Por isso que eu estou conectando isto a estas passagens que estamos tendo. Ou nós, irmãos, vamos entender, aplicar o nosso coração para entender, como Daniel, ele aplicou, ou nós vamos só ler por ler. Então, veja bem, aonde nós vamos chegar. O profeta, na mensagem Perguntas e Respostas, agora vocês observem e apliquem o seu coração. Esta mensagem eu tive assim, o cuidado de olhar a data da mensagem que o profeta estava pregando, que é de 23 de agosto de 1954. 23 de agosto de 1964. Por que eu fui olhar a data? Porque quando ele prega a mensagem, a festa das trombetas, ele prega a mensagem, a festa das trombetas, ele prega em 16 de junho, ou melhor, de julho, né? 16 de julho, 19 de julho de 64. Então, depois que ele prega esta mensagem, 19 de julho de 1964, aonde então ele confunde, ele tem aqui, ele fala assim, eu confundi algo quando estava pregando a festa das trombetas. Então, ele fala exatamente essas palavras, eu quero deixar registrado para a igreja. Ele fala assim, outro dia, como outro dia eu confundi algo. E por casualidade, eu captei aí mesmo. E está na gravação. Provavelmente, eu ouvirei a respeito disto. Quando estive falando acerca das 7 trombetas. Quando estava falando das 7 trombetas, disse que eram 7 trombetas, aí disse, estava me referindo à festa pentecostal, aí ele vai dizer, desde a festa pentecostal até as trombetas, havia 7 sábados. Havia 7 sábados entre a festa da Páscoa até Pentecoste, vê? Que fazia os 50 dias. Porém, ao que estava me referindo, sendo isto, disse, isto significava as 7 eras da igreja. Naquela gravação, se por acaso vos obtiverdes ou algo nessa gravação, deveria ser que, ao 7º mês, depois disso, introduziu a festa das trombetas, o que significava as 7 eras da igreja.
7 meses, não 7 sábados. 7 sábados foram, eu expliquei ali, eu disse, os 7 sábados, deste modo. Porém, então continuei o mesmo pensamento outra vez, quando é o 7º mês depois da festa da Páscoa, ou na festa de Pentecoste. Então vem a festa depois que o molho foi introduzido. Então aqui ele está mostrando que aqui ele se confundiu aqui na mensagem a festa das trombetas, porque ele estava num pensamento pregando. Por isso que ele estava falando da festa da expiação. Ele queria exatamente, né, ele estava falando, o dia da expiação, ver quão formoso é. Era isso que ele estava na mente, né, para mostrar. A festa da expiação. Mostrando que a festa da expiação seguia a festa das trombetas. Depois das trombetas vinha a festa da expiação. E ele queria mostrar a festa da expiação. Porém, aí quando entra aqui, ele se confunde mostrando a festa de Pentecoste, a festa das trombetas e a festa da expiação. Então, eu apenas quero voltar um pouquinho, como eu disse, por que eu estou voltando, né? Para que, como Daniel aplicou o coração, vamos fazer o quê, irmãos? Aplicar o nosso coração para entender. Então, eu coloquei ali um gráfico, eu não sei se eu vou estar com meus material aqui. Tem uma régua aqui, acho que está aqui, né? Coloca o gráfico lá, ver se vai ser compreensível ali. Vem aqui. Traz esse aí, coloca o gráfico lá. Vamos ver se vai ficar compreensível agora, para que os irmãos possam entender. Deixa eu ter o microfone sem fio aí, né? Está aqui? Cadê o microfone sem fio? Está lá? Dá para entender assim? Vamos pegar o microfone sem fio. Então, veja. Então, vamos... Eu quero só... rapidamente. Talvez eu não volte mais nisso aqui. Eu quero seguir. Você lembra que eu disse que nós vamos ler depois do parágrafo 232 ao 244. Vai ser o próximo tópico. Antes de passarmos, eu só vou repetir um pouquinho aqui com o gráfico para que vocês entendam aonde o Mombrana se confundiu ali. Eu já falei sobre isso, mas nós vamos colocar aqui, né? Então vamos lá, né? Se tiver um aqui, vamos lá. Eu quero o microfone porque eu quero ficar na frente e ler e explicar para a igreja. Então, vamos lá. Vamos rapidamente do 232. Tá. Abra sua Bíblia aí no 232. O parágrafo 232 e vejam. E olhem no gráfico lá que eu vou explicar. Tá. Vejam. Então, ele vai dizer. A expiação seguia o... Agora vamos ler e eu vou mostrar no quadro e vamos passar dessa etapa aqui. Observe agora. A expiação seguia o sonido da trombeta. Estão vendo? Quão formoso, ele disse. Estão vendo? O dia da expiação seguia a trombeta. O que ele estava mostrando? Então, ele disse, o dia da expiação seguia a trombeta. Ele está exatamente aqui, ó. Está vendo aqui essa quinta festa aqui? Todos vão dizendo amém, que aí vocês estão vendo. Está vendo aqui? Então, vamos lá. O que está escrito aqui em cima aqui? 7 festas. As 7 festas são aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Qual que é essa festa? Essa? Tá. Aí, esse intervalo aqui são 7 sábados até a festa de
Pentecostes. Depois a festa das? Depois a festa da? Depois a festa dos? Depois a festa do? Oitavo dia. Esse número aqui em cima aqui é o mês de Abib. Vocês lembram disso, né? No mês de Abib tinha essas 3 festas, certo? Amém? Diga amém bem forte se vocês estão entendendo. Que aí eu... Tá. Depois tinha os 7 sábados e vinha para o mês 13 aqui, tá vendo? Que tinha a festa de Pentecoste. Depois passava-se quantos meses? 1, 2, 3. Qual que era o mês das 3 últimas festas aqui? No mês 7, tinha a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos e depois a festa do 8º dia. Ficou bem claro, irmãos? Tem alguém que ficou em dúvida ainda? Vamos, ficou claro? Hã? Tá.